Olá, como vão vocês? Tudo bem? Preciosas almas, preciosos irmãos e irmãs, aqui sou eu, pastor César Leal, da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estou seguindo a outra porção agora e com esse ministério da outra porção agora, que estamos seguindo em frente, eu e alguns poucos irmãos aqui, e agora, nesse horário, então, estou fazendo uma pequena live, para falarmos um pouquinho sobre alguns assuntos aqui, alguns temas, tópicos do irmão William Marion Branham. Vamos lembrar um pouquinho do profeta irmão William Marion Branham, falando alguns tópicos dele, apenas para termos um momento de meditação na palavra e nas coisas que sucederam desde o tempo do irmão Branham para cá, de como está então a palavra de Deus neste dia para nós. Vamos fazer uma breve oração. Convido aos irmãos, as pessoas que estão me assistindo, para orarmos ao Senhor. Pai Celestial, somos gratos a Ti por nesta hora estarmos aqui Te buscando mais uma vez, e que esta palavra que vamos ouvir seja de bom grado para nós, e ao ouvir a Tua palavra, possamos também dedicar este pequeno tempo a Ti, e dedicando este pequeno tempo a Ti, de ouvir a palavra de Deus, através de um servo de Deus que está para pregar para nós, isso também possa ser algo que nos traga paz ao coração, cura para o nosso coração, nossa mente, nosso corpo debilitado com enfermidades, que isso possa afastar todo tipo de demônio que venha nos prejudicar ou que tem nos prejudicado e também atingido a nossa vida, nossa breve vida que temos aqui neste mundo, neste planeta, o qual Tu criou, para que nós estivéssemos aqui e vivêssemos nele. Te agradecemos, somos gratos a Ti por este momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos também que abra os entendimentos daqueles irmãos que ouvirem esta palavra nesta hora e neste momento, para a verdade que está tocando neste dia, que é uma breve verdade passageira, e logo o rapto se dará, levando consigo a esposa verdadeira do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda estão neste mundo, aguardando o arrebatamento e a transformação de corpos que virá, logo em seguida que houver a ressurreição dos mortos das eras passadas, ou dos santos que morreram nas eras passadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, estou aqui para fazer esta pequena live com os irmãos, explicar mais um pouquinho sobre a outra porção. A outra porção é o parágrafo que eu creio que cumpre após o parágrafo 43 daquela pregação que o irmão Branham fez, Espírito da Verdade, dos parágrafos 42 ao 44. Então, eu tenho crido que, além de ter cumprido já o 42, com o irmão William Marion Branham, e o 43, com a pessoa estranha, que foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, agora cumpre também a outra porção, com a continuação do Profetizes outra vez, com a mensagem de um homem só, ou, podemos dizer o contrário, a mensagem de um só homem. Um só homem que precisa existir, irmãos, e orientar as pessoas. Sempre foi assim que irmão Branham também explicou para nós no tempo dele. Então ele colocou todas a ordem, sobre as coisas que estavam fora do seu lugar e do seu tempo. E o profeta Branham veio para nos trazer esta ordem e nos deixar com a mensagem restaurada, a nossa fé, aos nossos pais apóstolos. E assim irmão Branham cumpriu ali em Malaquias 4,
versos 5 e 6, aquela parte que ele cumpriu o ministério ou o espírito de Elias que estava sobre ele, né? Então, ele cumpriu esta parte, restaurou a palavra, deixou ela e fez aquela profecia, espírito da verdade, dizendo que após ele partir, certamente viria um outro que continuaria esta mensagem. Nós conhecemos, irmãos, a carta da Sarah Brana. Quem não conhece, acesse no YouTube aquela carta, que ainda deve vir por lá. Carta da Sarah Brana. Sarah Brana foi uma das filhas do irmão Brana. E ela deixou uma carta onde ela explicou... Só um pouquinho de sono. Me perdoem. Onde ela explicou ali naquela carta para todos que ouvirem aquele áudio, né, que tem ali gravado de alguém lendo aquela carta e também em língua aqui já traduzida para o português. Acredito que deva existir para os outros países também a tradução daquela carta da Sarah Brana. Ela conta como ela ali não foi muito bem tratada após então que irmão Branham saiu de cena, que Deus o recolheu em 24 de dezembro de 1965. E vejam, irmãos, ali ela explicou essas coisas e no final da carta ela disse que Deus levante homens para trazer a verdadeira mensagem que meu pai pregava. Então, acredito que também a outra porção agora faz parte de um cumprimento desta oração que Sarah Brana fez, pedindo que Deus levantasse homens para falar a verdade do último dia, no último dia, do que foi ali, essas coisas. Logo que o profeta se retirou, então, ali, quando o profeta se retira, ou aquele orientador, homem só da era se retira, ficam ali outros que ficam meio que perdidos, né, para tocar o barco adiante. Mas Branham tinha feito uma profecia, numa pregação, que haveria um outro para continuar a mensagem. Quer dizer, Branham sabia que se ele partisse, então o rapto não haveria dado, e a mensagem dele não poderia morrer, porque é a mensagem que continua, a mensagem de um só homem. Então esta mensagem tem que continuar. Sempre um só homem para orientar. Irmão Branham veio para orientar. Vejam, vocês poderiam até me perguntar assim, mas irmão César, você é o único que pode pregar? Ou no tempo do pastor Osmar, ele mesmo fez essa pergunta quando ele fez uma pregação e respondeu através da própria mensagem do irmão Branham, que fizeram a pergunta para o irmão Branham, você é o único que pode pregar? E o irmão Branham disse que não, ele não era o último seixo de areia, o último grão de areia na praia. Haveriam outros pastores. Mas, irmãos, temos que entender esta palavra do irmão Branham de uma maneira revelada. Logicamente que pastores pregam a palavra, a Bíblia. Mas eu pergunto para vocês, no tempo que Moisés pregou a mensagem de um só homem, havia outros que poderiam pregar e levar o povo adiante como Moisés? Vocês poderiam fazer esta pergunta. E eu faço essa pergunta a vocês. Quem levaria adiante esta mensagem no tempo de Moisés? Poderia outros se levantarem? O que aconteceu no tempo de Moisés? Aconteceu que o tal de Datã, Abiram e Coré, né, eles se levantaram contra Moisés. A própria irmã de Moisés, orgulhosa por ser profetisa, porque tinha visões e era profetisa, ou seja, uma vidente, que resolvia os problemas do povo, pois ela então profetizava. Aquelas videntes que hoje até na internet tem várias profetisas e vários profetas, que ali resolvem o problema do povo, né?
fazendo revelações e ajudando as pessoas, mas que creem em Pai, Filho e Espírito Santo. E outras que são profetisas, mas que também têm ministério de pastora. Sabemos que o irmão Brana ensinou que a mulher não pode pastorear. Jesus não escolheu mulher como pastora. E eu me lembro de uma pregação do próprio pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha, que ele disse que se há uma igreja que tem pastora, então ali não é a palavra de Deus. Me lembro que ele falou mais ou menos assim. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que pastoras não podem haver. Ou mulher não pode ser pastora. A mulher, ela tem que ficar calada na igreja e servir ao seu esposo em sua casa com mansidão, se quiser alcançar a salvação. Ela não pode ensinar a palavra. Então vejam, assim a pessoa estranha chamou que aquilo então não era a palavra de Deus. Eles dizem nas igrejas denominacionais que estão pregando a palavra de Deus, mas pregam um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, dividindo um Deus único em três pessoas humanas. Ou, se não são humanos, três divindades separadas umas das outras. Se eu errei em falar humano. Outras pregam que existe duas divindades, né? E aí não fecha isso com a palavra. Nem mesmo um israelita, diz irmão Branham, creria numa palavra dessa, porque todo israelita ou todo judeu, né, eles não creem que existem mais do que um único Deus. Então vejam por aí, irmãos, que as denominações pregam o evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Mas um dia, estes mesmos pastores, diz a palavra e está escrito que Jesus disse que irá dizer para eles: não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Ora, irmãos, a mensagem em cada tempo sempre foi de um só homem, uma só pessoa. Quem faz as diferenças dessas coisas são as pessoas. As pessoas humanas fazem essas diferenças. Então, irmãos, apenas para dar um início a essa pequena live, essa pequena explanação, será que deveríamos seguir a um homem só também no tempo em que estamos vivendo? Ora, o irmão Branham, em todas as mensagens que pregou, ele sempre enfatizou que a mensagem era de um único homem só, em cada tempo. Quem ensinou isso para nós, branhamitas? Foi o irmão William R. Branham. Então, se você crê em Branham, deveria crer nisto, e deveria viver isto. Aí você pergunta, mas então é só esse homem que pode pregar? Ora, irmãos, na era e no tempo em que Deus enviar ele no dia, sim, ele seria aquele pregador maior que traz a orientação para colocar os demais ali em acordo com sua palavra e organizados de uma maneira correta com a palavra de um homem só. Os outros pastores podem ser pastores? Logicamente que sim. Porém, tem que ser pastores que têm que estar firmados ali com a mensagem do homem que prega no dia. Vejam que no tempo de Moisés, quando se rebelaram contra Moisés, a profetisa Miriam, sua própria irmã, já estava tramando contra Moisés e já estava levando o Arão, que era irmão de Moisés, para o lado dela. E ali Deus teve que falar diretamente a Miriam. E Deus então falou com ela e disse: como ousa você querer
ser mais do que o meu servo Moisés, ou querer o lugar dele. Com você eu trato de uma maneira, mas com Moisés eu trato de outra maneira. Ou seja, Moisés era o escolhido para levar o povo a um determinado lugar aonde eles iriam serem salvos. Então, eles teriam que seguir aquele líder. Aí levantou-se Datã, Coré e Abirã, logo depois, porque Miriam pegou uma lepra por causa de ter ali ido contrariamente ao seu próprio irmão Moisés e querer o lugar dele também. Então, quando Arão viu que Miriam, sua irmã, estava com lepra, ele voltou para trás e não seguiu mais ela. Ele abandonou, voltou a seguir o seu irmão Moisés, como era o correto. Então levantou-se Datã, Coré e Abirã também, e disseram, mas somente Moisés pode levar o povo, somente Deus fala somente com ele. Ali está a resposta que Deus deu naquele tempo a eles. Deus foi totalmente contrário a eles e fez a terra abrir, engoliu todos que seguiram os conselhos de Datã, Coré e Abirã e ficou do lado de Moisés, né? E disse para Moisés, afasta-te deles. E a terra abriu e os engoliu vivo diretamente para o abismo. Então vejam, irmãos, temos que meditar nestas coisas. A mensagem sempre foi de um só homem, cada um no seu tempo. Isto significa que irmão Branham, o sétimo e último mensageiro das eras, veio para cumprir a sua missão. Ele cumpriu o seu dever e após ele cumprir esse dever dele de restaurar a palavra, deixou ela restaurada para nós seguirmos adiante com aquele que continuaria a mensagem após ele. Enquanto ele não saiu de cena, o outro não poderia vir. Quando ele saiu de cena, em 1965, passaram-se anos ali, até que uma certa época, então, esta mensagem também já estava no Brasil sendo pregada pelo irmão Art Russell Martin, que trouxe ela para o Brasil naquela época, e também logo em seguida converteu-se ali pastor Joaquim Gonçalves Silva ao ouvir a mensagem pregada pelo reverendo irmão Art Russell Martin. Tudo na sua devida ordem. Então ficou ali um tempo, irmão Martim partiu, Deus o levou, e então ficou continuando pastor Joaquim Gonçalves Silva aqui no meu país, Brasil, e a mensagem foi continuando mais alguns anos até chegar próximo do ano 2000 ou um pouco antes, e levantar o seu servo que cumpriria a profecia do irmão Branham, ali Espírito da Verdade, a pessoa estranha, que teria que profetizar outra vez esta palavra, combinando com esta profecia do irmão Branham. Ali Apocalipse 10, do 8 ao 11. Isto já aconteceu. Ali em 9 de janeiro de 2024, a pessoa estranha partiu. Pastor Osmar Rodrigues Costa. Pastor Osmar, ele começou o seu ministério logo após ali Soto Santiago, que havia pregado mensagens referente ao homem só, mas não era o homem só escolhido para o dia. Poderia ser, mas não foi. Deus não escolheu aquele homem. Então aquele homem até começou a pregar, poderia ser ele. Mas como saiu fora da Escritura em seu dia, não pôde continuar adiante com a terceira etapa e abertura da palavra aqui no Brasil. Então continuou com o pastor Osmar Rodrigues Costa, que levantou e provavelmente também assistiu, leu coisas sobre William Soto Santiago.
Um certo irmão descobriu que pastor Osmar Rodrigues Costa estava lendo alguma coisa ou assistindo sobre Soto Santiago e escandalizou-se com isto. Não teve a capacidade de ver que irmão Branham também, para formar a sua pregação, sua mensagem, a qual ele crê também, né? Também leu sobre outros livros ali de história, historiadores, né? Da palavra de Deus, e ali foi tirando suas conclusões, juntamente com as visões que tinha, que era um vidente, e os recados que Deus dava a ele para transmitir ao povo através de suas pregações. Então, pastor Osmar não era profeta, ele sempre dizia que não era vidente, mas ele cumpriu aquela parte da pessoa estranha, que não precisava ele ser vidente. Ele simplesmente tinha que profetizar novamente a mensagem de Branham, e explicou isso naturalmente e com também uma sabedoria que somente ele tinha dada por Deus a ele. Então aquilo já era o dom dele, de ter esta sabedoria de explicar aquela mensagem e abrir os entendimentos de quem o ouvisse. Isto já era um dom de Deus para o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então hoje nós continuamos a mesma mensagem, indo rumo ao arrebatamento, e já chegamos à perfeição da palavra, mas ainda não chegamos à perfeição de nós mesmos na palavra, para que possamos então estarmos unidos no corpo e fazer parte das águias que vão subir ao arrebatamento. Então, irmãos, quero ler para vocês aqui na palavra de Deus em Salmos, no capítulo 35, o verso 26, que diz: Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Abençoada seja e glorificada seja a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, apenas quis dar uma pequena abertura a esta pequena pregação de hoje de tarde, né, da palavra de Deus. Se isso ajudar alguém, que Deus possa ajudar. Nós vou falar, eu tenho a mania de dizer nós, né? Mas na verdade estou aqui sozinho pregando para os irmãos, então é eu que vou dizer. Eu vou ler para os irmãos aqui alguma coisa sobre o irmão Branham hoje, em perguntas e respostas, na primeira parte de perguntas e respostas, sobre dois temas que o irmão Branham respondeu essas perguntas. São uns temas bem curtinhos, e esta é uma live bem curtinha, apenas para nós irmos nos aprofundando um pouco mais nas coisas do irmão Branham, né? Então vejam aqui, deixem-me ver aqui. Fizeram para o irmão Branham algumas perguntas, e eu vou ler a resposta do irmão Branham para a pergunta número 11, de perguntas e respostas, primeira parte, que perguntaram o seguinte: nós vamos falar sobre os gigantes e sobre os filhos de Deus. Então fizeram essas perguntas para o irmão Branham e ele respondeu. Vamos ver o que ele diz. Na pergunta número 11 diz o seguinte, no parágrafo 113 em diante: quem eram esses gigantes naqueles dias? Aqui eles perguntaram sobre aqueles homens gigantes que existiram na antiguidade. Então aqui o irmão Branham responde no que ele cria. E eu, como creio no irmão Branham, creio no que ele explicou.
Ele começa dizendo, bem, Joséfo, aí, claro, eu sei, nossa igreja, vocês são exatamente como eu. Eu sou um ignorante com instrução da 7ª série, não me importo com a escolaridade e coisas assim. Vejam aqui, irmãos, ele falou sobre Joséfo. Então aqui no rodapé tem uma explicação de quem é esse Joséfo que o irmão Branham está se referindo. Flávio Joséfo, ou apenas Joséfo em latim. Flávios Joséfos, também conhecido pelo seu nome hebraico Yosef ben Mathieu Tuahu, e após se tornar um cidadão romano, como Tito Flávio Joséfo, em latim Titus Flavius Joséfos, foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou in loco a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I, ou século I. Então vejam aqui, irmãos, que o próprio irmão Branham, ele lia de outras literaturas de história para poder explicar a própria mensagem que ele pregava. Então não há do que se escandalizar quando simplesmente pastor Osmar poderia estar até assistindo ou até mesmo tendo ali uma orientação do que pregar, como pregar, do que o Espírito Santo falasse ao coração dele a respeito da mensagem que ele pregaria, que seria Apocalipse 10, do 8 ao 11. Qual mal seria? Por que ficar escandalizado com isto? Né? Como se ele não pudesse ler outras coisas. Tinha que ficar somente ali no irmão Branham. Ele estava no irmão Branham. Qual o mal dele escutar Souto Santiago? Eu não vejo mal algum, mas tem irmãos que viram mal nisso. Então aqui irmão Branham continua dizendo, agora eu lido com pessoas como eu, estamos todos no mesmo nível, somos pessoas comuns e estou muito agradecido. A Bíblia diz, as pessoas comuns o ouviam com alegria, Marcos 12, 37, na versão do rei Tiago. Os aristocratas constituíam outra classe, mas o povo comum, só gente comum como nós, pessoas que amam a Deus e não têm muito deste mundo, temos filhos e família, amamos a Deus e gostamos de ir à igreja, de dar tudo o que possuímos pelo seu reino e coisas assim. Nós o amamos. Faremos qualquer coisa tal como aquelas pessoas comuns que o ouviam. E isso ainda é o mesmo jeito hoje. As pessoas comuns o ouvem com alegria. Bem, o rico tem muito na terra em que pensar. E o companheiro ali embaixo, por quem você nada pode fazer, vivendo na condição de indigente, ele simplesmente vai ignorar isso. Mas as pessoas comuns o ouviam com alegria. E agora Joséfo, em seus escritos, ele disse, bem, aqui estava a sua interpretação destes filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens. Ele disse que os espíritos caídos que estavam na terra. Vocês sabem, em Apocalipse capítulo 11 ou 7, ou não, o capítulo 12, perdoe-me, a mulher de pé no sol. E viu-se outro animal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Sabemos que Satanás, no princípio, estabeleceu um reino lá no norte, para ser mais bonito que o de Miguel. Então ele declarou guerra no céu, e ele arrastou consigo a terça parte dos seres angelicais. É isso certo? Pergunta o irmão Branham aqui. Esta é a razão pela qual somos uma minoria. Refiro-me ao pequeno grupo de pessoas nesta manhã no reino cristão, as pessoas nascidas do Espírito Santo, porque elas constituem uma pequena minoria. Isso é certo. E se você observar os espíritos que sobem de Gênesis e começam a se levantar, observe essa classe real, essa igreja que adora de forma clássica. Observe isso lá atrás em Caim. Observe hoje. Desce direto e se move até chegar aos fariseus. E havia duas seitas deles, os fariseus e os saduceus. Vem, vá adiante e observe isso hoje no catolicismo e em grandes movimentos como esse, grandes e bonitos edifícios. Bem, olhe para Abel com o cordeirinho. Vem, tão comum, veja, isso nos dias de Jesus. Olhe em todas as escrituras enquanto você segue, vendo como é. Estamos vivendo neste dia em que Deus tem chamado sua igreja em todas as eras. Aquela pequena listra, uma listrazinha vermelha que vem por toda a Bíblia, do povo lavado pelo sangue. Observe, se está aqui tem uma referência que o irmão Branham deixou, Gênesis 4, 1 a 12. Bem, esses filhos de Deus, em minha opinião, certamente, não discordando ou tentando agir como inteligente ou dizer que Joséfo não sabia do que estava falando, mas ele era um homem como eu. Não importa quão erudito ele fosse, ele era tão somente um homem. E a única coisa que ele fez foi pesquisar antigos escritos e assim por diante, e velhas relíquias, e coisas assim. Mas ele não tinha mais do que o que temos hoje, o Espírito Santo. Assim ele se guiou apenas pela mente natural. Desculpa, irmãos, às vezes o sono me pega. Mas estamos abordando isso com mente espiritual. Aqueles filhos de Deus eram seres angelicais. Eu creio que eram. Irmão Branham dizendo aqui, irmãos, eu creio que eram. Agora, Joséfo, o historiador, disse a mesma coisa quando afirmou: eles mesmos criaram seus próprios corpos e tomaram reticências, e tomaram para si as filhas dos homens. Agora somos uma audiência mista. Somos diferentes aqui nesta manhã, homens, mulheres, meninas e meninos, e eu falo para que os adultos entendam. Mas quando ele, o Joséfo, diz que quando os seres angelicais viram o desejo das mulheres, como os homens viviam com as mulheres, eles criaram seus próprios corpos, tomaram para si as filhas dos homens. Bem, aqui já é parágrafo 123 de perguntas e respostas, irmãos. Primeira parte. Bem, eu não creio nisso, diz irmão Branham. Eu creio que eles nasceram lá em Canaã e descenderam do grupo de Caim, que foi peregrinar na terra de Nod. Gênesis 4,16. E ele tinha uma marca colocada em si para que ninguém o matasse por causa de sua condição de assassino, por ter matado seu irmão. Mas se você observar, até mesmo os israelitas encontraram algumas daquelas pessoas quando foram lá inspecionar a terra de Canaã. Eles eram tão grandes que disseram: parecíamos gafanhotos perto deles.
correto. Centenas e centenas de anos depois, ali estavam homens de grande estatura, fortes, enormes, e houve vezes que eles, os arqueólogos, desenterraram a carcaça deles e descobriram que eram homens de grande estatura. Agora, é de onde eu penso que vem. Assim, aqui está um pouco da minha própria doutrina. É só a igreja local ver. Creio que Caim era filho de Satanás. Sei que você discorda disso, minha própria igreja discorda, mas isso ainda até que Deus me mostre diferente, continuarei crendo da mesma maneira. Vem que ele, Caim, era filho de Satanás. Porque eu não poderia apontar aquele espírito ímpio e assassino teria saído de Deus. Que aquele espírito ímpio e assassino teria saído de Deus. Ele tinha que ser como seu pai. E seu pai era este. Aqui, quando Satanás usou a serpente. E a serpente não era um réptil. A maldição fez dela um réptil. Ele era exatamente como um homem. Andava ereto. Vejam aqui, a serpente, irmão Brano estava dizendo que não era réptil. Era uma criatura que era exatamente como um homem. E estava com essa mulher lá fora. E ela cometeu adultério e deu à luz seu primeiro filho, que foi Caim. Com a natureza de seu pai. E eu creio que aquela grande besta era como um homem e caminhava ereta. E é de onde esses grandes gigantes vêm. Sim, exatamente. Bem, esse é meu modo de ver e posso estar errado. Essa é minha convicção, vem? Mas eles eram homens de grande estatura. Isso está em João 8, 38 a 43. E se você observou, Deus ali, diante de Adão e Eva, disse: do pó foste tirado e ao pó voltarás. E porque você escutou a serpente em vez de seu marido, você tirou a vida do mundo, você a trará de volta ao mundo. E ele disse: serpente, não terás mais pernas, vem, não caminharás mais ereta, e não serás mais uma besta, será um réptil agora. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 14 a 19 fala sobre isso. É aí onde eu penso que aqueles Caim, segundo a natureza animal que viveu, como um animal que conheceu a mulher, e esta deu à luz a uma criança que era meio animal e semelhante a um homem, de grande estatura. E então ele saiu dali e gerou filhos, vindo então bestas, com fortes desejos sexuais, como o pai deles no princípio, aquela velha besta entregue à luxúria. Que encontraram essas filhas dos homens e coisas assim, e tomaram para si que trouxe esses gigantes, e tomaram para si essas filhas dos homens. Isto é certo. E o que trouxe esses gigantes, claro, vieram da mesma linhagem que eram esses espíritos caídos que vieram sobre o povo. Lembre-se, os mesmos espíritos que viveram lá vivem hoje. Isso está em Gênesis 4, 1, 12 e João 8, 38 a 43. Veja isso hoje. Bem, temos pessoas neste país. Eu não sou americano, vocês sabem que sou. Porém, deixe-me dizer, de todos os lugares do mundo que eu conheço, esta é a nação mais baixa, com exceção de Paris, França. Está tão degradada. Bem, até mesmo os estrangeiros na África, na Suécia, e por lá dizem: o que acontece com vocês, americanos? Vocês
não tem mais respeito por suas mulheres? Todas as músicas no rádio, esses tipos de música suja e vulgar sobre as mulheres, vocês não têm respeito por suas mulheres lá? Todas as nossas músicas são sobre mulheres ou sexo e luxúria e coisas assim. E hoje, irmãos, não está diferente ainda. É porque o diabo tomou o controle disto. Isso é corretíssimo. A velha Hollywood e as televisões e tudo mais estão disseminando essas coisas vulgares e ímpias. Isso irá no princípio. Isso irá para as bancas de jornais e tudo mais. Tudo são mulheres nuas ou algo do tipo. Isso é exatamente o que aconteceu lá no princípio e que está terminando da mesma maneira. É uma vergonha. E a espinha dorsal de qualquer nação é o caráter feminino quando se trata de moral. E se você destrói a maternidade, você destrói sua nação. Chegamos a um ponto hoje em que nossas mulheres fumam cigarros e coisas assim, e bebem uísque e agem desordenadamente, e isso é uma desgraça. Um jovem, para tentar encontrar uma esposa que seja virgem, virtuosa, quase que teria que ir a uma boa e velha igrejinha do Espírito Santo para encontrar uma. E isso é corretíssimo. Onde seu pai a leva e coisas assim, resguardando-a em decência. Você pode pensar que isso é loucura, mas irmão, olhe e descubra e vê se isso não é verdade. É uma desgraça. Muito bem, eles deram os filhos de Deus que... Eu tinha outra pergunta hoje. Eles dizem, bem, irmão Bill, a Bíblia diz que Eva declarou, alcancei do Senhor um varão. Aqui, irmãos, o Senhor, Deus criou o diabo, né? O Senhor é o único criador que há nele. Deus criou o diabo. Como é isso? Deus criou o diabo, Deus criou cada anjo caído que há, correto? Bem, certamente, essa foi a escolha deles, não dele, Deus. Ele criou você, o que você está fazendo quanto a isso, você será julgado da mesma forma que eles. Aí está, certamente. Esses eram filhos de Deus, mas haviam caído da graça e entraram nesses homens bestiais e foram após luxúria. Quando viram as mulheres, eles se transformaram. Bem, eles tomaram. Então, um homem, veja bem, sem Deus, aqui ó, no parágrafo 138, esses eram filhos de Deus, mas haviam caído da graça e entraram nesses homens bestiais e foram após a luxúria. Quando viram as mulheres, eles as tomaram. Eles ainda estão aqui. A imoralidade da América está cheia. Um homem sem o Espírito de Deus é capaz de tomar um bebê dos braços de uma mãe e a violar. Sem Deus, ele não é melhor do que uma besta. Ele ainda tem aquilo daquela besta, a natureza ímpia. E dizem que a religião dirige a pessoa, dizem que a religião deixou os homens loucos. A religião, porém, é a única coisa que pode dar juízo perfeito a um homem. Isto é a religião de Jesus Cristo. Eu poderia provar pela Bíblia que você não está em seu juízo perfeito até que você encontre Cristo. Isso é certo. Isso é muito forte, mas posso provar pelas Escrituras. Correto? Você se torna bestial, lascivo e tudo mais, até que encontra Cristo Jesus. Ele é o amável. Agora, vou admitir que as pessoas que estudam muito
e tentam ir longe demais e tratam de pensar demais, às vezes têm transtornos mentais e coisas assim por conta de estudar acerca do Senhor. Você deve parar com isso. Você não tem que fazer isso. A única coisa que você tem que fazer é se enamorar dele e continuar a amá-lo. Amém. Não é tentar forçar algo ou tomar-se algo que você não é. Simplesmente siga adiante e deixe Deus usá-lo da maneira que Ele quiser. E siga em frente, feliz, cantando, regozijando-se. Essa é a maneira. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Assim sendo, esteja certo de que você o ama. Essa é a única coisa que você tem que saber. Amém? Ame-o e siga adiante. Diga-me: Senhor, eu te amo, tu sabes que te amo. Vença, desculpa, você ama isso? Não, Senhor, eu te amo, Senhor. Vem, diga, bem, você não gostaria de ser um grande pregador? Você não gostaria de chegar a isso? Não, agora, Senhor, se tu quiseres que eu seja eu o serei. Se não quiseres, amém. Estarei bem aqui apenas como um tapete nesta igreja. Bem, agora eu creio que se você fizer algo assim, as pessoas vão pensar muito melhor acerca de sua igreja. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu quero saber o que tu pensas. Senhor, vou ficar contigo com o que tu me disseres para fazer. Eu amo todos eles, com certeza. Bem, você conhece a irmã fulano de tal, você não a ama. Sim, eu a amo. Senhor, sim, com natureza eterna, né? Por quê? Porque tu a amas, e tu estás em mim, e eu tenho que amá-la, porque és tu em mim amando-a. Isso vai resolver. Porém, creio que foram aquelas bestas que caíram lá, esses bestiais lascivos que caíram. Agora vem, irmãos, uma outra pergunta que fizeram para o irmão Brana, que é a número 12. Logo em seguida perguntaram: os filhos de Deus significam anjos ou espíritos do céu? Essa é a pergunta da pessoa. Muito bem, creio que não eram anjos. Eles eram seres, filhos de Deus, como a Escritura diz. Não eram anjos, eram filhos de Deus. E eles vieram do céu para a terra e foram colocados na carne. Eles mesmos criaram seus corpos. Creio que toda a carne nasce do sexo, com exceção de Jesus Cristo. Creio que que ele é o único ser que já existiu nascido de uma virgem. Jesus Cristo, porém, creio que ele é o único ser que já existiu nascido de uma virgem, Jesus Cristo. E nesse ponto, eu não concordo com Joséfo, aquele grande historiador, mas creio que eles eram seres sobrenaturais que desceram e se apossaram do espírito do homem. E creio que eles estão aqui ainda hoje, andando em Jeffersonville ainda hoje, aqueles mesmos espíritos bestiais, lascívios e ímpios, vivendo com seres humanos. Agora, algum dia, esses homens morrerão, e se houver uma outra geração, esses espíritos descerão sobre eles. É o diabo, em forma religiosa, que perseguiu a Cristo. É o mesmo diabo que está na igreja hoje, usando largas vestes. E eles não precisam usar. Não me refiro às vestes que, bem, os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa falando dos fariseus modernos. Exatamente. Tendo a Bíblia
a Bíblia diz: terão aparência de piedade, mas negarão o poder. Destes, afasta-te. Fica longe disso. É porque aqui, ó. Fique longe disso, fique longe, mantenha-se adiante. Esses, contudo, são filhos de Deus. Mas não estão numa condição caída. Compreendem o que eu quero dizer? Alguns deles são ministros. Alguns são diáconos, outros são anciãos e outros são bispos, tão piedosos quanto podem ser. Bem, eu vou responder a pergunta, irmão, que você me fez há algum tempo. Alguém perguntou. Então aqui está, irmãos, falando sobre os gigantes e o que o irmão Branham cria, aqueles gigantes da antiguidade. Ele cria que eram homens que vieram lá da terra de Canaã, no tempo que Caim tinha sido exilado por ter matado seu irmão, e ele então foi para uma outra terra chamada Nod. E ali nós temos o mapa do Brasil, né, que mostra sobre essas coisas ali que não tem um mapa aqui para mostrar para vocês agora, irmãos, mas que mostra que os gigantes estão... O que o irmão Branham cria que eles eram cananeus, o que moravam em Canaã. E aqueles homens eram altos, gigantes mesmo. Tanto que os israelitas ali, eles chegaram para espiar a terra, né, mandados lá por Josué. E quando eles foram lá e viram que os homens eram grandes homens, e eles do tamanho de um gafanhoto. Então imagina quão grandes eram esses gigantes que estavam na terra. Como é que eles iam vencer esses tipos de homens para ganharem a terra prometida, né? Deus é um Deus que faz essas coisas, irmãos. Ele é quem dirige os filhos de Deus. E esses homens, então, foram dirigidos ali para espiar a terra e se depararam com gigantes, com homens grandes, né? Inclusive não só os homens, mas até mesmo a Bíblia fala que as frutas que existiam ali eram gigantescas também. Tinham tamanhos grandes, porque era para alimentar esses gigantes. Então eles precisavam também de frutas gigantescas. E era uma terra muito produtiva, porque Deus disse que levaria o povo dele a essa terra que manasse mel, né, que significa uma terra de fartura. Obrigado, meus amados irmãos, preciosas almas que estiveram ligados aqui comigo. Me perdoe um pouquinho do sono, que realmente eu, pelo meu trabalho, às vezes me dá sono durante o dia, né? Eu trabalho à noite e não é fácil. Então, que Deus os abençoe, obrigado por terem ficado e que vocês tenham ali suas mentes abertas para a pregação da outra porção nesta hora, que nós precisamos do homem só do dia para continuarmos o caminho ao arrebatamento da igreja, né? Eu creio que nós temos a palavra da verdade, mas não fomos ao rapto ainda, porque nós precisamos nos moldar a nós mesmos, meus irmãos, segundo a palavra, para realmente estarmos unidos com a esposa de Cristo, a família Branham real, a qual irá no arrebatamento. Muito obrigado e até uma outra próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe. Amém.